E aí, Dev, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fazer uma configuração do Java com Spring Boot e conectar essa aplicação com o Redis. Para isso eu vou usar o roteiro aqui que está disponível lá no meu blog, lucasalbertoni.com.br, e vamos começar. Então, esse aqui é a matéria. Então, aqui o roteiro que eu vou seguir vai ser: primeiro eu vou configurar o projeto e rodar o Redis no Docker. Então eu vou rodar o Redis localmente através do Docker. Então eu vou rodar um container Redis. Depois eu vou criar as classes entidades e repositories do, do Redis para fazer a conexão com o Redis. Aí depois eu vou cadastrar o dado, vou consultar, alterar e excluir. Vou fazer tudo isso via API. Então vamos começar. Primeiro eu preciso configurar o projeto. Então, para configurar o projeto, na verdade eu já baixei o projeto lá do site do Spring Initializer. Então agora já tenho aqui a casca do projeto. E repare que aqui eu tenho essas dependências. Então atualmente estou com 4 dependências. Eu tenho o Actuator, o Spring Boot Web e o Redis. E o Redis, repare que é o Spring, boot, starter, data, Redis. Então você precisa dessas 3 dependências. E aqui também tem a dependência de teste, que vem por padrão no Spring Boot quando você baixa lá o projeto lá no Spring Initializer. Quando eu baixei lá do Spring Initializer, essa dependência aqui veio com um traço reactive. Mas eu não quero utilizar aquela. Eu quero utilizar essa daqui. Então, provavelmente você também vai ter que alterar. Confirmando essas 3 dependências e a quarta do teste, praticamente um projeto aqui já está todo configurado. Agora, o que a gente precisa fazer é rodar o Redis. Então, para rodar o Redis utilizando o Docker, eu vou utilizar esse comando aqui. Então, é o docker run "-d "-name local -redis -p 6379 6379 o Redis". Então, aqui o que significa esse comando é: eu vou rodar um container doc, eu quero que ele rode no background, então "-d", eu quero que ele tenha o nome de local-redis, e eu quero expor a porta 6379 do meu computador, e ela vai apontar para a porta 6379 lá do container. Então vou copiar esse comando aqui, Ctrl C, vou abrir agora o CMD, colar comando e Enter para executar. Aparentemente deu certo. Então, para eu ver o log, basta eu digitar o comando docker logs e o nome do container, que é local-redis. E ready to accept connections. Sendo assim, funcionou. Tá, então aqui eu vou voltar agora para a aplicação. A princípio ela está funcionando. Porém, o que acontece? Aqui no Spring Boot, por padrão, ele vai conectar no Redis utilizando o localhost, ou seja, aqui o próprio computador, e a porta padrão 6379. Sendo assim, se nós não fizermos nenhuma configuração, nossa aplicação irá funcionar. Mas, caso não seja o padrão, por exemplo, se a porta do Redis estiver rodando na 6378, então a nossa aplicação não vai conseguir conectar com o Redis corretamente. Para resolver esse problema e não ter esse problema no futuro, mais uma vez, caso a gente rode agora, nossa aplicação vai funcionar porque a gente está usando o padrão localhost e a porta 6379. Porém, esse não é o ideal, porque caso tenha uma mudança na porta, por exemplo,
Nossa aplicação não vai funcionar, porque saiu do padrão. Sendo assim, o ideal é a gente ter uma classe de configuração. Então eu venho aqui no pacote principal, clico com o botão direito, New, Package. Vou criar aqui o pacote de config. Vou mudar aqui a forma de apresentação para hierárquico. E dentro desse pacote de config, eu vou criar a minha classe. Vou chamar ela de Reds config. Essa é uma classe de configuração. Sendo assim, eu preciso anotar ela com configuration, @configuration. E o que eu preciso fazer? Eu preciso sobrescrever o bin que já existe do Spring para as configurações do Reds. Para isso, o Spring ele utiliza uma classe chamada Reds, essa classe aqui, ó, Reds Standalone Configuration. Então, eu preciso utilizar essa classe aqui e eu vou criar um novo bin. Vou criar um novo bin dessa classe aqui. Ou seja, um novo objeto dessa classe aqui. O que, que seria o bin? O bin no Spring são objetos que vão ficar disponíveis para você utilizar. Então, por exemplo, ele está bem ligado com a injeção de dependência. Quando você cria um bin, significa que você pode reutilizá-lo em outras partes do projeto. Você consegue utilizar o mesmo objeto que foi criado naquele momento em outro lugar do projeto. Sendo assim, você não precisa ficar criando o mesmo objeto em vários locais diferentes. Então, essa é a ideia do bin. Aqui nesse caso, para a gente falar que esse método aqui vai ser um bin, ou seja, ele vai retornar aqui esse Reds Standalone Configuration e ele precisa estar disponível para ser utilizado em outros locais, eu preciso anotar esse método aqui com @bin. Aqui agora eu vou criar um objeto dessa configuração. Então, new. E agora eu preciso, se eu entrar aqui nessa classe, você repare que aqui ele inclusive fala quais são os padrões. Então aqui default port é o 6379 e o default host é o localhost. Então essa é a configuração padrão. Porém a gente não quer utilizar a configuração padrão, então eu venho aqui config.set hostname, apesar de ser o padrão, eu vou aqui sobrescrever também para ficar bem explícito. config.setPort e a porta vai ser 6379. Também é a configuração padrão, porém eu quero deixar explícito. Agora vou retornar o config. Então eu não precisaria fazer esse passo aqui para o tutorial. Por quê? Porque nós vamos utilizar o padrão, que é o localhost e a porta 6379. Porém, eu resolvi por adicionar esse passo no tutorial, porque caso você rode em uma porta diferente ou não esteja, ou o Reds não esteja rodando no seu localhost, esse tutorial não funcionaria. Agora sim, ele vai funcionar tanto quanto no meu cenário quanto em algum outro cenário. Então vou fechar aqui agora essas classes. Minha configuração foi feita. Então, com isso a gente já tem o Reds rodando localmente e temos a configuração do Reds feita. Agora nós podemos começar a criar a entidade e o repository. Vamos aqui dentro do pacote principal, clique com o botão direito, New, Package. Vamos criar aqui o pacote Entity. E dentro desse pacote vamos criar a classe Pessoa. Quando eu fiz o vídeo do
do Spring Boot com conexão com o banco de dados, lembra que a gente anotava a classe como @entity, certo? Aqui no Redis, a anotação é diferente. É @Redis hash. Mas é a mesma ideia de uma entidade. Então, essa classe vai ser a mesma estrutura do dado que vai ser persistido lá no Redis. Inclusive, nós também precisamos do @id. Então, nós também precisamos de um atributo, que eu vou criar aqui como o nome private string id. Também precisamos de um atributo que vai ser o identificador do registro lá dentro do Redis. Eu também vou criar aqui mais um atributo chamado nome e um atributo chamado do tipo localDate, Ctrl/espaço, para importar o localDate, a classe localDate, e o nome do atributo vai ser data de nascimento. Agora eu vou criar os getters and setters. Lembra-se, Ctrl 1 para você conseguir criar esses getters and setters. Eu só preciso ir clicando Ctrl 1 em cada linha e pronto. Todos os getters and setters estão criados. Os atributos estão criados. A minha entidade está anotada como @hash, @redishash. Então, essa parte aqui foi fechada. Agora vamos criar o repository. Então, clica com o botão direito em cima do pacote principal, new package.repository. E vou criar aqui dentro desse novo pacote o pessoa repository. Na verdade, eu cliquei errado ali. Não quero uma classe. Na verdade, o que eu quero é uma interface. Então vai ser uma new interface pessoa repository. Agora sim. E ao invés de usar o JPA repository, vamos utilizar aqui, vamos estender da interface CRUD repository. Vou passar aqui com parâmetro pessoa e string. Então, o que eu fiz aqui? Pro Spring entender que essa minha interface vai ser uma interface que vai se comunicar com o Redis, eu preciso estender ela dessa CRUD repository. Quando eu fiz o vídeo de comunicação com o banco de dados, nós estendemos a nossa interface lá da JPA repository. Mas nesse caso aqui, como a gente está usando puramente o Spring Data do Redis, nós não temos a opção de usar o JPA repository. Por isso, nós estamos utilizando o CRUD repository. Mas, da mesma forma como o JPA repository, eu preciso passar dois parâmetros. Então, aqui eu preciso passar o tipo da classe que será persistido no banco de dados, que é a pessoa, e o tipo da chave primária, o tipo do identificador que vai ser dessa classe aqui, que no caso é a string. Se você ver aqui, o @id está na string. E agora a única coisa que precisa ser acrescentado é a anotação @repository. Ctrl/espaço, importei. Pronto, agora a nossa classe aqui de repository também está concluída. Então aqui, com esses passos aqui, eu completei essa outra parte aqui do tutorial. Agora vamos para a parte de cadastrar, consultar, alterar e excluir os dados no Redis via API. Então eu vou criar aqui um novo pacote chamado controller, no pacote principal, .controller. Dentro desse novo pacote vou criar aqui pessoa controller, preciso criar a classe pessoa controller. Vou anotar essa classe com REST controller.
Aqui não tem nenhuma novidade, fizemos da mesma forma nos outros vídeos. Então, arroba request mapping para eu mapear a minha rota. Vai ser barra pessoas. E agora eu vou criar aqui o post mapping. Vai ser o meu método de cadastrar. Public, pessoa, cadastrar. Vou receber na requisição, no corpo da requisição, ou seja, request body, vou receber uma pessoa. Agora, repare que agora a gente não tem o. Agora, diferentemente do outro vídeo de comunicação com banco de dados, nós não temos um ID autoincremental. Nós temos apenas um ID que é uma string. Sendo assim, nós precisamos gerar esse identificador. Para gerar esse identificador, nós vamos utilizar aqui pessoa.setID. Vamos utilizar o UUID. O que é esse UUID? Esse UID tem a ideia de ser um identificador universal. Então, aqui no Java a gente tem esse método random UID que vai gerar esse ID e teoricamente ele não vai ser utilizado em nenhum outro momento. Então, ele vai ser um identificador universal. Não vai existir esse ID em nenhum outro lugar. Então, essa é a ideia de gerar esse UID. Vou dar o toString, porque aqui ele retorna um objeto do tipo UID, como você pode ver aqui, mas eu não quero o objeto, eu quero apenas o string desse objeto. Agora, eu preciso também, aqui ele está me pedindo para retornar a pessoa, então eu preciso retornar a pessoa já cadastrada lá no Redis. Como que eu faço isso? Eu preciso injetar a dependência do pessoa controller aqui dentro. Desculpa, na verdade eu preciso injetar a dependência do pessoa repository aqui dentro do pessoa controller. Então, para isso eu vou adicionar aqui a anotação @outwired, Ctrl barra de espaço, e vou criar um atributo do tipo pessoa repository. Então é um atributo private do tipo pessoa repository que vai ter o nome de pessoa repository. Pessoa repository. Bom, vamos Ctrl Shift O para arrumar os imports. Pronto. Agora eu só preciso pegar esse meu atributo e utilizá-lo aqui no meu retorno. Return pessoa repository ponto save, e eu vou passar a pessoa para ser salva. Pronto, então dessa forma aqui eu cadastro a minha pessoa. Como que eu testo isso daqui? Vamos utilizar o Postman. Com o Postman aberto, agora eu vou executar aqui a minha aplicação. Na verdade, eu poderia até ter executado a aplicação antes, mas eu decidi abrir o Postman antes. Agora cliquei aqui com o botão direito em cima do Application, Run as Java Application, e agora a minha aplicação está subindo. Pronto, aqui minha aplicação subiu. Agora então eu tenho minha aplicação rodando, tenho o Postman aqui disponível para ser executado. Então eu vou usar aqui vou criar uma nova requisição, clicar aqui nesse mais. Em vez de get é post. E o nome da minha URL é http://localhost 2.8080/pessoas. Eu quero passar um corpo para essa minha requisição, então eu vou aqui em body, raw, em vez de text é JSON. Então aqui o meu JSON vai ser nome. Vou colocar aqui minha conexão com o Redis. E vou passar aqui a data de nascimento. Data de nascimento. 1975, mês 7,
dia 22. Pronto. Então, eu clico aqui agora em Send. Pronto, aqui recebi o retorno. Aparentemente funcionou. Então, o dado foi cadastrado lá no Reds e foi retornado aqui para o meu response. Agora, para ver se realmente funcionou, vamos criar aqui agora o outro método, o método get, para retornar todos os registros cadastrados no Reds. Parei o servidor, vou aqui na classe pessoa controller, já vou criar aqui o @getMapping, Ctrl+ espaço, public. Eu vou retornar aqui um iterable de pessoa. Não vai ser a list, vai ser o iterable. Por quê? Aqui no CRUD repository, se você abrir ele, a especificação, você vai ver que ele usa esse iterable aqui. Ele não usa a lista. Então, por isso nós também vamos utilizar o iterable aqui. Então, o nome do método vai ser consultar. E eu vou retornar aqui o return pessoa repository ponto find all. Então, aqui toma cuidado com esse find all, porque ele vai retornar todos os registros do Reds, daquela tabela pessoas. Entretanto, se tiver milhões de registros lá, pode ser que leve um tempo considerável para retornar, apesar dos dados estarem em memória, porque a ideia do cache justamente é isso, você ter os dados ali armazenados na memória RAM e com isso ele ter uma agilidade maior para retornar. Mesmo assim, sempre use esse método find all com cuidado. Dito isso, vamos agora rodar novamente nossa aplicação, botão direito em cima de Application, Run as Java Application. Minha aplicação aqui subiu, então ela foi iniciada. Agora eu vou testar via navegador aqui no Chrome. Vou abrir uma nova aba. http://localhost 2.8080/pessoas. E se funcionar, vai retornar aquela pessoa que foi acabada de ser cadastrada. E pronto. Retornou aqui a pessoa que acabou de ser cadastrada. Eu vou cadastrar mais uma, só para testar. Então aqui eu já tenho o método post no Postman. Então aqui em vez de 1975, eu vou colocar 1978. Em vez de mês 7, eu vou colocar mês 9. Em vez de 20, eu vou colocar 21. Minha conexão com Reds 2. Vou enviar. Pronto, cadastrou. Se eu aqui atualizar. Pronto, aqui temos 2 registros. Então, nosso método de consulta está funcionando. E sim, os dados estão sendo cadastrados no Reds, porque aqui o consultar está vindo direto do Reds. Então, eu vou parar aqui o servidor. Agora eu já vou criar os 2 métodos faltantes aqui. O método de alterar e o método de excluir. Então, eu vou criar aqui o put mapping. Vai ser o que vai retornar pessoa também. É um public pessoa, alterar. E ele vai receber na requisição, no corpo da requisição, request body, a pessoa. E vai retornar o mesmo método aqui do cadastrar. Então, assim como no vídeo da conexão com o banco de dados, aqui no Reds a gente também utiliza o mesmo método save tanto para cadastrar como alterar. Então aqui não mudou. A diferença é que no cadastrar o ID ainda não existe no Reds. Então quando você for enviar um novo registro, vai ser criado
Quando você enviar o registro, vai ser criado um novo registro, pois o ID não existe. E nesse momento aqui, o ID deveria existir. Aqui na nossa regra de negócio, seria dessa forma. Aqui poderíamos colocar validações para garantir que o ID esteja preenchido e que ele exista antes de ser inserido, se a gente quiser, mas no nosso caso aqui, no tutorial, não faríamos isso. Inclusive, para ser feito isso, o ideal era criar uma outra classe chamada de service e lá sim colocar essas regras de negócio. Aqui no nosso, pro fim desse tutorial, não será feito isso. Então agora eu criei aqui o método de alterar e eu vou criar aqui já um método de excluir. Então delete mapping. Então também quero excluir o registro. Public void excluir. E ao invés de eu receber a pessoa aqui, eu vou receber a string ID. E aqui eu vou usar o método pessoa repository ponto delete by ID. Passando o ID. Agora sim, nós já temos o método de alterar e também de excluir. Vou executar aqui a minha aplicação. Clica com o botão direito na classe Application, Run as Java Application. Minha aplicação subiu. Agora vou testar a alteração. Vou aqui no Postman. Aqui em vez de Post, vou mudar para Put. E aqui eu não estou passando aqui. Repare que no corpo eu não estou passando o ID. Vou enviar o ID. Então vou copiar o ID aqui debaixo da response que eu fiz previamente. E vou colar aqui na minha requisição, na minha request. E eu vou mudar aqui, em vez de minha conexão, eu vou colocar aqui. Essa foi uma alteração feita pelo put. Então aqui eu vou mudar, em vez de dia 20, eu vou colocar 6. Vou colocar 06. Aqui, em vez de 09, vou colocar 0. Vou colocar 12. E aqui, em vez de 1978, vou colocar 88. Então aqui vou enviar, vou mandar o send. Foi enviado e aparentemente funcionou. Aqui deu um 200, ok. Para confirmar, vamos lá aqui no navegador, vou atualizar aqui e foi feito. Conforme está escrito aqui, nós temos dois registros. Um deles foi feita a alteração. Então funcionou. Agora vamos testar o excluir. Vou mudar aqui de put para delete. E aqui eu não vou mais ter o corpo, então none. E aqui eu vou ter um param. Ah, na verdade eu esqueci inclusive de anotar. Eu esqueci. Então eu vou parar aqui o servidor. E aqui eu preciso anotar esse meu parâmetro de entrada com arroba request param. Agora sim, vou executar novamente o servidor. Clica com o botão direito em cima da classe Application, Run as Java Application. A aplicação vai subir novamente. Minha aplicação subiu. Agora eu vou voltar aqui para o Postman. Então eu preciso passar aqui nos params. Preciso passar o ID. E preciso colocar um valor aqui no ID. Qual é o valor que eu vou utilizar? Vou utilizar esse valor aqui que já está na minha response. Para ser mais prático. Vou Ctrl C, Ctrl V. E vou enviar. Recebi aqui a resposta como 200 ok. Então aparentemente funcionou. Para confirmar, volta aqui no navegador, atualizo o barra pessoas e pronto, temos apenas um registro aqui. Sendo assim, completamos aqui as nossas 4 operações: cadastrar, alterar, consultar e excluir. Por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado e espero que tenha ajudado nos seus estudos e também tenha ajudado a aumentar o seu conhecimento. Até a próxima. Tchau.